E hoje eu estou passando aqui de um jeito mais rápido para lembrar da importância da gente perceber na prática a diferença entre seguir Jesus e seguir uma cartilha. Você lembra lá quando os discípulos e Jesus estavam passando lá pelo meio de uma plantação no sábado e os discípulos estavam com fome, eles pegaram lá algumas espigas e comeram, né? E ali vieram os fariseus questionar: seus discípulos Jesus estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado, não é lícito isso. E é interessante que Jesus ele pergunta: vocês nunca leram o que Davi fez? Ou o que acontece aos sábados lá no templo, que os sacerdotes fazem e tal? Porque você vê, né, hoje e talvez naquela época também, era meio comum assim aquele lance de, eu li, tá escrito lá, Deus falou, é a palavra dele e não pode fazer isso, é capítulo tal, versículo tal. Que essa citação de cor parece que dá até um ar ali de saber das coisas e tal. Mas no fundo, qual é o princípio que está regendo isso daí, né? Jesus ele coloca que o sábado foi feito para o homem, né, para a pessoa, e não a pessoa foi feita para o sábado. Não é a pessoa que foi feita para as coisas, mas Deus fez, Deus separou esse dia, esse último dia da semana, esse sétimo dia, para repouso. Ele abençoou, ele santificou, e é para a pessoa ser abençoada com isso. Esse é o princípio, né? Então, se eles estavam com fome, estavam passando do lado de um lugar onde tinha comida, então eles estavam proibidos de colher ali para comer, velho. Qual é o sentido, qual é o princípio da coisa, né? E por mais que isso fique evidente aqui, né, no dia a dia, na prática, é meio fácil a gente acabar escorregando para uma coisa meio parecida com essa dos fariseus, não é? E não perceber, às vezes, que, por exemplo, sei lá, você tem as situações do dia a dia que você está com um prazo ali contado, você tem que entregar um produto lá no trabalho, você tem que fazer uma entrega e tal, e até que ponto, né, a gente pode acabar caindo nisso de focar mais na coisa do que nas pessoas que estão envolvidas, né? E o que às vezes, em outras palavras, pode não ser exatamente focar na coisa, mas é focar naquilo que é o que eu quero. E aí esquecer daquilo que é o bem para o outro também, né? E aí é uma questão de amar o seu próximo como a si mesmo, ou uma questão de lembrar que o fruto do meu trabalho, ele deve servir para que ele seja bênção para quem for usar dele, né? E nesse sentido, a gente pensar também no primeiro maior mandamento, né? O segundo é esse de amar o próximo, e o primeiro é de amar a Deus com tudo, né? Então, naquilo que eu estou fazendo e na própria capacitação que Ele mesmo me deu, eu estou motivado em fazer aquilo, pensando nele, né? No meu amor a Ele e em como isso vai gerar coisas que Ele queira que sejam geradas. E assim por diante, em diversos relacionamentos que a gente tem, que às vezes a gente quer tratar ali com pressa e tal, mas se esquece de agir com base no amor. E outro ponto super importante é que essa pessoa que se segue, chamada Jesus, não é uma coisa, não é uma cartilha, algo assim, e ele também é uma pessoa que na verdade é aquele que é. Antes de Abraão existir, eu sou, ele disse, ele é Deus e ele é maior que o templo, que no sábado se mantinha lá o sacerdote fazendo um trabalho. Ele é maior que o próprio sábado, ele é o Senhor do sábado, o Senhor do repouso, o Senhor do descanso. Então, se Jesus, ele é o Senhor da minha vida, dessa área também, ele reine, que ele cuide, ele seja de fato quem governa a maneira como eu vou repousar, como eu vou usar da vida, né? Inclusive naquilo que Deus mesmo deixou e abençoou, para que a gente se renove e se torne mais capaz de produzir, sim, de produzir, mas aquilo que Ele quer que seja produzido no tempo dele, do jeito dele, e dando a manutenção aí, dando o cuidado, o alento que Ele venha proporcionar para a gente também, e que resulte em glória para Ele, resulte na vontade dele ser feita. Afinal, essa é a vida de Jesus e vai ser a de quem quiser seguir a Ele. Falou!